Opa, daí? Hoje e sempre Guarani. Bom, hoje vai ser um vídeo de react. React da coletiva que a gente teve da derrota do Guarani contra o São Bernardo. Vamos ver o que o professor Marcelo tem a dizer. E vamos nessa. Aliás, beleza? Eu sou o Robert, conhecido como Bob. Esse é o canal O Bugrino. Um objetivo de fazer com que o Guarani seja ainda maior, tenha hype, volte a ser gigante. E é isso. Bom, vamos colocar aqui no vídeo. Olha esse frame. É o presuntismo no seu primor. Vamos nessa. A palavra seja decepção, né? O torcedor do Guarani veio acreditando que o time iria reagir após a vitória sobre o Botafogo e o rendimento acabou não correspondendo, o resultado muito menos. Qual a avaliação que você faz da atuação do seu time e dessa derrota hoje para o São Vamos Bernardo? ver. A frustração, primeiramente, boa noite, né? A Boa frustração do noite. torcedor é a mesma que a nossa. Fizemos um jogo muito bom passado contra o Botafogo e não foi isso que trabalhamos a semana toda para ter aquele primeiro tempo que tivemos. Realmente foi. Pois é, professor. Por quê? Assim, quem mata o bugrino do coração? Não foi daquilo que treinamos, né? Hum, Mas a gente sabe Acho que que não. todos ficaram realmente cabisbaixo no intervalo, mas procuramos levantar, fizemos as trocas e assim uma equipe. Não. Realmente. Imagina você, jogador do Guarani. Primeira vitória contra o Botafogo. Aquele clima de festa. Opa, beleza, ganhamos. Próximo a gente ganha. Aí chega no intervalo contra o São Bernardo. 1-0 pro adversário. Aquele clima gostoso, hostil, de velório. Pensando, e aí galera? O que faremos? Estamos aqui, esse elenco. Não tem milagre. Pô, deve ser difícil. Porque assim, eu tento não falar mal, porque eu penso na pessoa, naquele jogador. Eu imagino a cabeça do jogador. Eu não consigo xingar a pessoa. O profissional, às vezes. Mas assim, eu não tenho costume de xingar. Ah, teve o vídeo do Fábio Porchat falando que se você vai no jogo, você não xinga. Pô, é meio difícil. Eu não faço porque eu não consigo. Eu não consigo. Sim, o juiz, eu xingo. Com, sem dó nem piedade. Tá sendo pago pra isso. O jogador tá sendo pago. Só que ainda não consigo xingar. Porque eu penso na situação do clube. Imagina, pode estar salário atrasado, a preparação pode estar não favorável, o clima pode estar horroroso. E a gente sabe que profissional precisa de um clima bom e salário em dia. Então, meu amigo, se o cara não tá com salário em dia e o clima tá um uke, aí não tem como. Aí o jogador não tá com a cabeça legal. E eu não sei se, em termos financeiros, o Guarani tá cumprindo com seus deveres. Porque a gente já viu aí com jogadores passados e tá rolando negociação, direito de imagem, salário. E, gente, são 32 jogadores para um clube que tá vendendo o almoço para comprar o jantar. Complicado, é complicadíssimo. Mas vamos continuar. Equipe que vinha de 3 derrotas, conseguiu uma vitória, e de repente você toma um gol em casa de novo, onde seu torcedor tá ali, ela realmente sentiu o golpe. Mas no segundo tempo, eu vou Abaixa falar essa para você que eu coletiva. estou muito orgulhoso dos jogadores, porque jogamos com 10, eles fizeram ainda uma linha de 5 no final para aguentar o jogo, mesmo com um a mais.
Pois A é. equipe tentou, a equipe foi guerreira no segundo tempo, treinou. Aquilo que a gente propôs para o jogo, sabemos que eles são um time de muita transição, que eles não deixam a equipe adversária fazer transição, e nós pecamos. Bom, a gente precisa lembrar também que o São Bernardo tem, se não me engano, a zaga menos vazada do campeonato até então. Então, a gente precisava de um ataque, um meia, melhorzinho. Aliás, melhor, para poder infiltrar. Porque é um paredão. Nesse aspecto, que tínhamos que ter parado jogadas, como nós falamos, como eles fazem, eles não deixaram a gente ter uma transição. E nós pecamos nisso. Mas é o que eu falo, a frustração do torcedor é toda total igual a nossa, entendeu? E a gente está muito sabendo o que a gente precisa fazer. Os jogadores estão lá, acabaram o jogo. Aliás, o Capa Brasil, o professor, tá com a blusinha dele do tamanho dele. Cadê os tamanhos maiores na loja e no site? Não estou vendo. Tá demorando para repor, hein? Jogo exausto, querendo fazer pelo menos empatar o jogo. Pois é. Conseguimos ainda uma bola na trave, pena que a bola não entrou, mas realmente o primeiro tempo foi muito abaixo, uma equipe que queria ganhar o jogo. Procuramos corrigir no intervalo, a equipe voltou mais acesa, tivemos a infelicidade da expulsão, que para mim não foi justa, do Natan, mas faz parte do jogo e a gente agora tem que Eu discordo. Foi justo. O Nathan foi com sangue nos olhos. acalmar os ânimos, ter calma. A equipe está trabalhando muito, está treinando muito, confio muito nesses jogadores, a gente vai conseguir coisa boa aí. Boa noite. Puta, tá vendo? O amadorismo que, que reina no Guarani. Cadê o microfone no repórter? A gente tem que adivinhar, esperar a resposta do Marcelo pra entender qual foi a pergunta. Pô, Sim. Sim. não tô ouvindo. Primeiramente, a respeito da expulsão do Natan, acho que você foi realmente aquilo que a gente propôs no segundo tempo, trazer o Isaac para dentro, fazendo um 10, e a expulsão do Meu Deus. O Isaac fazendo 10. Ô, Marcelo. Aí tu forçou a amizade. Natan realmente deixou a gente, que era realmente ele com o Caio Melo ali, para deixar o Isaac flutuando perto do centroavante, e com a saída do Natan realmente desmontou um pouco. Procuramos pelo menos preservar Claro, né? colocando o Um a Sarará, menos. e pedimos para o João tentar fazer um pouco por dentro, saindo também na beirada. Que o João acabou fazendo um trabalho ok, né? Teve até perigo depois. Mas depois que o Nathan saiu, foi expulso, na verdade, ficou difícil. Portou muito bem o João quando entrou no jogo também. Infelizmente, essa expulsão realmente, para um time tão bem treinado como é do Catalá, o São Bernardo, ficou muito difícil para a gente. Mas a equipe ainda tentou, se esforçou muito no segundo tempo, quase conseguimos o empate. Quanto o Takahashi, Ih, vai falar sobre Ruta? Pô, eu tenho curiosidade. Porque o cara veio, fizeram marketing, né? Ah, Guarani, Japão. Intercâmbio e tudo mais. Vamos ver. Eu tenho a minha suspeita. Mas, vamos dar uma olhada. nós chegamos aqui, tem um elenco formado, estamos todos trabalhando. Ele é um jogador que está trabalhando, vem trabalhando bem também, como todos os outros, e está à disposição. No melhor momento, as coisas vão acontecer. O importante é o Guarani, sabe? O Guarani é mais importante que tudo e que todos. Então, como tem o Takahashi, tem um monte de gente aí também querendo jogar. Ele é um menino que está treinando muito bem, um menino muito dedicado, que a gente está olhando com muito carinho e com certeza na hora que a gente achar que deve colocá-lo, com certeza ele vai colocar. Putz, grilo. Ou seja, o Takahashi acabou sendo usado pelo executivo anterior apenas por marketing, talvez? De cortina de fumaça? Então quer dizer que era uma bomba? Porque o jeito que o Marcelo tá falando é daquele funcionário
que foi contratado, e você não sabe o que fazer com ele. Porque ele não é bom, mas também não parece ser ruim, mas também não tá pronto. Você fica aí. Ah, sei lá, atende a fila aí, faz o que você achar melhor. E se mostre aqui. Vem um site, quer dizer, vem no escritório, faz aí o seu, treina, claima, faz o que quiser, que aí a gente vê o que faz. Ou seja, o Ryuta não vai jogar, acredito eu. A não ser que o milagre aconteça. Porque, pelo tom do Marcelo, ele é esforçado, né? Gosta e tudo mais, mas não é bom. E se o elenco já não é legal, e o Ryuta não é nem relacionado, meu amigo, tamo largado. Pelo amor de Deus. Não, olha, tô ficando com a paciência aqui. Marcelo, boa noite. Boa Caio noite. Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco em relação a dois Hum. jogadores, o Alan Santos, que retornou pela primeira vez na temporada, e também o João Ah, Vitor, que teve teve essa. as principais Verdade. oportunidades no segundo tempo. Nem lembrei que o cara voltou. Pra ver o quão. Né? Você pretende, principalmente no João, dar uma sequência maior como titular na equipe já no próximo jogo? Obrigado. Obrigado você. Não, a gente Mas realmente, o João não entrar como titular. Por quê? tá gostando muito do João. Já no outro jogo ele já entrou bem. Ele vem treinando muito bem. É um garoto, Então por que não começa? tanto ele como até o Pablo Baianinho também que machucou, vem treinando muito bem. Hoje ele teve uma grande atuação também. Hum, Ele é um jogador que realmente ele tem, é frio, né? Um jogador que tem o tipo o jogador carioca, né? Como ele é carioca, né? Então realmente ele tem nos agradado muito. Hoje entrou muito bem de novo. uhum, Assim, gente, a gente chegou num processo faltando 3 dias para um jogo. Você faz um jogo, você ganha um jogo da maneira que foi. Então hum, a tendência é você manter aquilo que teve no último jogo. Você não pode de repente ter uma bolinha de cristal e achar é, que as coisas vão acontecer da maneira que aconteceu no primeiro tempo. A gente jamais esperava isso. Nem eles mesmos. Eles estavam muito preparados para fazer um grande jogo. Estávamos muito motivados. Infelizmente não deu. Essas coisas acontecem, né? Infelizmente aconteceu ok. aqui em casa, mas a equipe volta a dizer. Os jogadores lá estão muito chateados, como está toda a torcida, e a gente vai procurar fazer o melhor. Quanto ao João que você falou, e o próprio Alan Santos, o Alan, cara, é um cara que eu trabalhei com ele no Santos, é um cara que tem uma credibilidade grande, um jogador com muita imposição, um líder também que a gente está precisando ter no time, líderes, e ele é um Uhum. cara que procura fazer isso diariamente, é um cara que vai nos ajudar. É, sinceramente, na minha opinião, tá faltando líder. Assim. Mas o Caio Melo, na minha opinião, poderia fazer esse papel de líder. Ele tá jogando bem. Hoje jogou de 10. Camisa 10, né? E ele poderia fazer um papel de líder, na minha opinião. Mas a média de idade do Guarani, se não me engano, tá com 22 ou 24 anos. 22 ou 24 anos, se eu não estou enganado. E precisa um pouco de maturidade, né? Mas eu acho que o Caio Melo poderia fazer esse papel de líder. Muito, sabe? Ele estava treinando bem, louco por uma oportunidade, a oportunidade veio, ainda mais contra o São Bernardo, que é um time que ele conhece bem. Então a gente procurou também Hum, usar de tudo, todas as maneiras, todos os detalhes para a gente fazer um grande jogo. Ele foi hum. bem no final, sentiu, até porque está 5 meses sem jogar, mas a gente tem que só que agradecer. Entrou muito bem, deu conta do recado. Logicamente, algumas coisas acontecem por falta de ritmo, mas a gente tem que dar moral e trabalhar bastante para que a gente vá agora em Fortaleza e consiga um grande resultado. É, Marcelo é paizão, né? Quer dar clima e oportunidade pra todos. Mas não sei até onde isso é bom, porque a gente acaba sacrificando algum tempo do jogo pra tentar salvar alguém que talvez não esteja na hora. Marcelo Alexandre Azanque, PTV, em algumas derrotas sempre costumam personificar alguns jogadores e nos maus momentos aqui nesses jogos
o Andrei foi muito alto de reclamações. Hoje, mesmo com a derrota, ele sai aplaudido e saiu eleito o melhor em campo por parte do Guarani. Queria que você falasse desse jogador e também falasse do JP Galvão, que assim como ele hoje também foi bastante criticado pela torcida. Assim, o André é um grande jogador, né? Hoje ele Uhum. fez uma partida realmente maravilhosa mesmo, até Sim. pela tranquilidade que ele apresentou. Desde quando chegamos aqui, procuramos dar moral para ele, porque ele é um grande goleiro, um grande atleta, como todos os outros são. E o o JP também, ele é um garoto que também trabalha muito duro, trabalha bem. Hoje não teve nos seus melhores dias, mas longe de. Aqui todo mundo ganha e todo mundo perde. Aqui ninguém vai colocar uma pedra na cabeça de ninguém. Ele é um jogador que está no elenco, está querendo muito, se esforça muito. E não só ele, como todos. Quando ganha, ganha todo mundo aqui. Quando perde, perde todo mundo. Eu assumo. Pô, meteu um de um mês aí. Mas, falando do Andrei, realmente, fez um baita jogo. Veio confiante. O Arzu fez um bem. Tá fazendo bem. Fez um bom trabalho. O cara veio confiante, tanto na saída de bola, tanto com os pés. E se não fosse ele, teria sido bem maior o placar. O placar do São Bernardo em cima da gente. Assumo a responsabilidade da derrota, que ninguém vai jogar culpa em jogador A ou B. A gente está aqui para trabalhar, a gente tem que dar moral para essa molecada aí, porque com certeza eles vão dar frutos pro Guarani. Ó, o legal é que o Marcelo, ele puxa a responsabilidade. Mano, esse retorno é muito chato. O Marcelo, ele puxa a responsabilidade. Então, não tem aquela desculpinha. Ah, foi no detalhe porque choveu. Ah, foi no detalhe porque a lua estava na posição errada. Então, isso é bom. Tudo bem, Marcelo? Tudo Sou bem, Antônio Lupe, da Rádio CBN. tudo bem. Em relação à CBN. Tananana. janela que vai abrir agora, né? Porque tem uma janela da Sim. janela, dentro da janela é um verdadeiro rolo do futebol brasileiro, Hum. mas não é essa a minha pergunta. Você chegou aqui recentemente, até já respondeu aqui que o processo ele tem sido muito rápido, até Sim. pelo pouco tempo de trabalho. Você já tirou o Anderson Leite, conversou com ele da função de 10, colocou o Caio nos 2 últimos jogos, mas a gente ainda percebe que tem uma dificuldade ainda nesse setor. É uma prioridade para essa janela que é um pouquinho mais curta em relação à outra que vai abrir no mês de julho, a contratação de um meia para chegar e assumir essa responsabilidade? Olha, eu posso dizer para você que tanto o Fagner e o Elano, que chegou agora, a gente está muito ligado no mercado, até porque essa equipe precisa ter jogadores com mais rodagem para dar uma experiência para essa equipe. A equipe é boa, mas precisa de uns caras. Você vê o time do São Bernardo hoje, ele fez 4 trocas no final, tudo jogador de imposição, jogadores altos. A gente precisa desse tipo de jogador. Nosso grupo é muito bom, mas a média de idade é de 22 anos. E a gente precisa não só na meia, mas alguns jogadores que venham para dar aquele caldo final, né? Porque a média de idade dos times que sobem para a Série B é de 28 anos de idade. Você Meteu dados. pode pesquisar aí em todos os clubes. A molecada tá querendo muito, a diretoria também tá ligada, o próprio Rômulo, o Elano. Ó, o Pezão falou no Bugrecast e eu dou total razão. Não teve um nego dentro do clube pra falar: meu querido, não vamos contratar. Esse aí não dá. Não pode. Não rola. É muito novo. É novinho demais. Pô, olha aí. O Marcelo tá entregando dados. Estatística. Que a média de idade é maior para quem quer o acesso da C para B. E o Guarani tá com a média de idade abaixo. Então, meu amigo, precisava de um estudo maior. Agora, com essa diretoria que dispensa comentários, pra, salvo, né, não ter problemas jurídicos, cara, tá precisando trocar, né? E
Guarani tá com 32 jogadores na sua relação. Não consegue montar um time decente. Tem 11 jogadores para manter constância. Pra ser aquele time que a gente já tem decorado na cabeça. E sabe que vai jogar. E provavelmente vai vitória. Não tem. Como pode? Entregaram a chave do Guarani para um executivo que não sei da onde tirou os jogadores. E uma presidência que te deixa doido. Que não sabe o que tá fazendo. Tá num ônibus desgovernado. Pô, não é possível que ninguém fez um estudo. Agora, na apresentação do Elano e do Parney, os caras já metem dados. Já falam que tem que ser. Chegou agora. Agora. Quem sabe? Mas ainda precisa melhorar. A gente está ligado no mercado, porque se tiver a possibilidade de a gente, como eu digo, Sem contar. E há boatos de que o Guarani tá querendo contratar 6 jogadores. Da onde vai tirar dinheiro? Eu não sei. Pode vir uma chuva de processinho trabalhista? Pode vir. De novo. Ou continuar. Esse parou. Pra ser sincero, não parou. Né? Todo ano tem alguma coisa. Mas, um apelo que eu faço pra dona Leila Pereira. Vende logo o Richard Rios. Pra dar uma aliviada. Pra dar uma ajuda no Guarani. Só assim. Pra entrar um cascaio. Pra ajudar o Guarani. Porque não tem de onde tirar dinheiro. Tem de onde tirar dinheiro. Tem que pagar recuperação judicial. Se não pagar, ferra mais ainda. Direito de imagem. Salário. 32 salários de jogadores. 32. Deve ter. Dos 32, deve ser 30 ponta. Nenhum chuta direito. Pô. Tá de brincadeira. Ah, então. Leila. Pô. Richard Rios. Jogador, né? Bem avaliado. Tem um valor legal. Nem vai fazer diferença pro Palmeiras. Vende logo. Ajuda. Faz essa boa. Faz a boa. Faz o green. Pra nós. Por favor. Infelizmente, o que eu acho que o Richard Rios só vai ser vendido depois do Mundial. Porque o Palmeiras vai querer ter ele no Mundial de Clubes. Então, aí, Guarani. É dançar conforme a música. dá experiência a mais para essa molecada que chegue para somar, jogadores que possam acrescentar, a gente está de olho sim para que isso possa acontecer. E o David Braz? Não veio porque sabe a situação. E outra, não vai largar um Mirassol pra vir pra Série C, né? Boa noite, Marcelo Fernandes, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Você falou do primeiro tempo, né, que o time de ter mantido o elenco da última partida, né, os titulares da última partida. Acho que é consensual, então, de que o primeiro tempo realmente foi muito diferente daquilo que a gente esperava ver hoje, né? Com certeza. Aonde você consegue diagnosticar o que mais não funcionou? Foi o fato de não ter um atleta aberto, como o João Vitor entrou no segundo tempo, ou o Caio Melo tem entendido um pouco mais, voltado um pouco para construir um pouco mais atrás? Aonde que você entendeu que o São Bernardo conseguiu se impor sobre o Guarani, que o Guarani não conseguiu construir o primeiro tempo? Deixar bem claro que o primeiro tempo nosso foi bem abaixo realmente, mas não por Aí, tá vendo? O cara tem noção. jogador A, B ou C. Nosso time foi abaixo porque todas as tomadas de decisões nossas foram erradas. Todas jogadas que iam no pé do jogador do São Bernardo, nós chegamos atrasados na marcação e não foi isso que a gente trabalhou. Nosso trabalho sempre é para deixar o jogador de costas para o nosso gol, sempre alguém em cima do cara que está com a bola. Isso aí é treinado. Infelizmente não aconteceu, não é culpa de A, de B e de C. O time de São Bernardo com qualidade soube fazer. Tomamos infiltrações por dentro, também até o lance do gol, que se não me engano o Foguinho, né? Segura a bola na linha de fundo e consegue levantar a cabeça. Isso não pode acontecer.
Aconteceu, Pois é. mas foram todos, não foi erro. Porque não adianta você culpar a zaga, o lateral. O erro vem lá da frente. Quando você marca direito, a bola chega respingada lá atrás e a zaga dá conta do recado. Então eu vejo um processo total no primeiro tempo. Não foi jogador A, B. A imposição nossa foi muito pequena do que a gente tinha que apresentar, do que foi trabalhado. Entendeu? A nossa pressão na bola, como era no nosso campo, também foi muito pouca. E num time de qualidade que achou o gol no primeiro tempo. Aí depois, no segundo tempo, nós com um jogador a menos, eles ainda colocaram 3 zagueiros. E realmente a Pois divisão é é. isso, a divisão é isso. Não tô falando que inferiores, não, pelo contrário. Eles estão jogando de acordo com a divisão e nós temos que aprender isso. Nós temos que entender que qualquer detalhe ele é fundamental. Se você pecar num detalhe, você sofre. E depois, para tentar empatar, é difícil, ainda mais com um a menos. Mas é assim, segundo tempo, eu tiro o chapéu pro meu time. O time tentou, o time guerreou, honrou a camisa. E volto a dizer, a frustração da torcida é a mesma que a nossa. Mas eu posso garantir que a gente está no caminho certo. Essa molecada que está aí. Realmente. Não posso falar que os caras jogaram de corpo mole. Jogaram bem. Assim, jogaram com vontade. Correram, mas a limitação foi evidente, ainda mais. Dentro tá querendo muito tirar do Guarani dessa posição e pode ter certeza que a gente vai dar muito orgulho ainda para essa torcida colocar o Guarani onde ele merece. Beleza? Obrigado, gente. Boa noite. Feliz Dia das Mães para todos. E aí, meteu um feliz Dia das Mães no final. O cara é firmeza. Bom, o que falar? O cara tem noção de que o elenco é fraco, é limitado, não tem o poder que ele precisa ou que a Série C tá precisando, mas ele tá dançando e lidando conforme o clube deixa. Então, gente, difícil, difícil. A gente tem que torcer para que nessa próxima janela consiga contratar alguém que acabe ajudando o Guarani, não é mesmo? Ah, não tem dinheiro. Cara, vai ter que vender alguém, emprestar, se livrar, deixar a, a folha salarial um pouco menor, diminuir um pouco o elenco, enxugar, deixar que realmente quem joga muito, quer dizer, quem joga bem, respeitavelmente, e tentar montar um elenco para essa segunda janela melhor, não é mesmo? Bom, e você? O que achou? Deixa aqui seus comentários, deixa o like, compartilhe e, pessoal, vai ser difícil, bem difícil, beleza? Se cuida, boa semana e até a próxima.